Salve, salve, pessoal! Mais um podcast aqui na nossa TV Cursinho, canal da Rebeldia. E, como sempre, trazendo os conteúdos aqui para todos nós, mostrando aqui a nossa cidade, a periferia de Guarulhos, como é que se organiza, como é que funciona. E hoje nós somos a maior liderança aqui da região, aqui uma liderança fantástica que está aqui para ser entrevistado com a gente, o André Vitorino. André, valeu, André. Um prazer estar aqui com vocês, Romulo, aqui no canal da Rebeldia. Acho que é importante a gente ter um canal de comunicação na periferia, na comunidade, e estamos aqui à disposição aí. O que você perguntar. Então, André, você mora no. Você era liderança aí aqui da região do Pimenta, do Vermelhão, né? Isso, Nós comecei lá. vamos falar muito de Vermelhão aqui hoje, né? Como a maioria ali daquele lado ali do Vermelhão, Centenário, é ali um índice de imigrante baiano, né? Você é baiano? Não, eu sou paulista, sou paulistano, mas minha mãe é da Bahia, meu pai é do Paraná, mas nasci em São Paulo, morando no Jardim Peri, nasci na Beneficência Portuguesa, mas fui para a Bahia aos 9 anos de idade e fiquei lá Você é até. baiano? Praticamente. É Tá no sangue, eu me criei lá. É baiano, é baiano. Cresceu na Bahia, foi educado na Bahia, então é baiano. Aí você veio para cá com qual idade? De 22. Com 22 anos, aí eu vim para cá, para São Paulo. Arranjou a baiana lá e veio para cá. Já baiana, vim com a baiana. Veio para cá. Aí você veio direto para morar onde? Na região aqui do Pimenta? Aí eu vim na verdade, comecei lá no Guaianazes, né? Na casa da minha cunhada, a minha atual esposa, que na época era namorada, né? Ela veio primeiro, ela veio na frente, e aí morando na Guaianazes, na casa da irmã dela, então comecei lá. E aí o irmão dela tinha um terreno no Jardim Vermelhão, e aí cedeu metade do terreno dele para a gente construir o nosso piongo, né? E morar lá. Foi aí que eu comecei no Vermelhão. Então, aí eu vou repetir, viu, gente? O Vermelhão tem uma história fantástica aqui em Guarulhos. Quem não conhece, o André foi a grande liderança de lá, do Jardim Vermelhão. Acompanhei lá parte dessa história lá. Aí você estudou aqui ou só veio trabalhar? Não, só vim trabalhar. Estudei lá na Bahia, concluí, né, o ensino médio em 1995, técnico de contabilidade. Iniciei trabalhando no escritório de contabilidade, mas quando vim para São Paulo, claro, quando sai da Bahia, sempre vem com o objetivo de crescer na vida, de trabalhar, porque tem mais oportunidade. E aí comecei a trabalhar no escritório de contabilidade aqui em São Paulo. E aí você, naquela muvuca ali morando no Vermelhão, aí você se tornou uma liderança ali, porque ali foi uma área de ocupação, né? Isso. Aí quando cheguei, o pessoal já estavam na luta, na verdade, né? A hora de ocupação, um terreno japonês que era abandonado. Lá na Bahia eu já participava de grupos de jovens, né? E aí o pessoal conversando comigo, "Não, você não quer vir participar aqui da luta aqui, como secretário, né? Me chamaram para ser secretário lá na associação. E foi quando eu comecei, né? Fazendo trabalho do movimento de moradia lá no Jardim Vermelhão. Então, você entrou lá já na diretoria da associação, não? Ou você que montou a associação? Não, eu já existia a associação. Na verdade, era a Associação Amigos de Bairro, né? Que o presidente na época era o Sebastião Paulino. Então, entrei para ajudar o pessoal e tinha lá uma briga, né? Os proprietários, que eram japoneses, queria fazer a reintegração de postos, derrubar todas as moradias. Então, a gente precisava fazer uma negociação no sentido de adquirir o terreno, de comprar o terreno. Então, foi assim que começou a luta ali com relação à moradia no Jardim Vermelhão. Então, aí você se tornou a liderança, pelo que eu entendi, né, que eu acompanhei de perto. Você era uma pessoa mais intelectualizada, bem instruída lá, né? Aí você foi com uma parte mais burocrática para fazer, né? Isso. Fazer planilha, e Isso. cobrar os moradores para poder pagar o terreno, porque o pessoal ocupou, mas queria pagar o terreno, né? Sim, sim. Eu entrei nessa parte burocrática da papelada, que era controlar os pagamentos. Nós tivemos duas negociações. A primeira, que foi em 2008, primeira negociação que não deu certo, né? A gente precisava, o valor era R$ 910 mil,
e a gente precisava pagar isso no O período de terreno 12 todo, meses. né? O terreno todo, era uma gleba inteira. Era uma gleba de 139 mil metros quadrados e nós ocupamos uma área de 48 mil metros quadrados. Então, era essa o acordo. Tinha um débito de IPTU de toda a área. Então, o que, que o japonês propôs? Ó, vocês vão pagar o débito de IPTU, né? E aí, no final do pagamento, a gente faz a transferência para vocês. Mas aí tivemos um problema, né, nesse percurso. Quantas moradias tinha lá? 352. Nossa, administrar 300, mais de 300, difícil. É, Tinha gente que queria estar morando e não queria pagar. Tinha isso também, né? tinha. É por isso que tinha que fazer o controle. E E, nessa de não querer pagar, a gente teve um problema, que tinha gente que não acreditava na negociação, dizia que não existia nenhum japonês, e foi quando uma das moradoras, acho que duas, três moradoras, foi até a prefeitura falar que tinha um pagamento, se era legalizado, se era verdadeiro ou não. Como nessa época a prefeitura não participou das negociações, então o que, que eles aconselharam? Isso aí é loteamento clandestino, então não paga. Aí foi tudo por água abaixo. A gente já estava com 3 meses de pagamento, tinha quase 60 mil na conta, e aí voltou tudo para trás, tivemos que devolver o dinheiro para o povo, e aí recomeça tudo de novo as negociações. não é brincadeira, não. A questão da moradia aqui na cidade grande é um problemão, né? Sim. Aqui continua o mesmo problema, né? A luta por moradia aqui, né? Na cidade grande. É porque, como a gente está na região metropolitana, capital, então falta terreno, e os terrenos que tem, muitos assim, o pessoal segura, porque a prefeitura vai fazendo as benfeitorias, vai valorizando, para eles ganhar dinheiro em cima disso, ou quando constrói, galpões, né, Guarulhos na hora de logística, então tem menos lotes para habitação, né? Então por isso que tem esse problema. Tem muita gente morando de aluguel, você não tem políticas habitacionais na cidade, e aí você vê o pessoal faz o quê? Vai ocupar as áreas de APP, áreas de morro, áreas de risco. Lá no Vermelhão, que você for, lá tem uma área de APP, não tem? Tinha, não, Área de proteção ainda, permanente. ainda tem, Tinha, não, tem, né? ainda tem. Que é o Córrego das Pedrinhas, que ela nasce ali no Jardim São Gabriel, passando pelo Vermelhão, Arapongas e vai desembocar no Rio Tietê. Que a gente também tem essa problemática das ocupações, e vira e mexe, como vocês sabem, Santo Afonso sempre tem alagamento. Então chega o mês de novembro, aquela problemática dos alagamentos na região do Santo Afonso. Isso é ser liderança na periferia é uma guerra. Você aprendeu aonde isso aí? Você falou que foi na igreja? Não? Foi da igreja, lá desde Você sabe me dizer qual ano que foi para fazer o texto histórico aí? rapaz, 2015 eu estava fazendo contabilidade, já estava no Não, estou grupo. falando lá na igreja lá da Bahia. É nesse período que eu entrei. 2000 Foi e... 2015 que eu entrei no Não, grupo de jovens. Foi isso. Eu estava finalizando ali o ensino médio. Ensino médio, não, a você gente. está confundindo aí, André. Acho que é mais, não é 95, não? 95. Eu falei o Faz o quê? cálculo aí. Eu falei quanto? 2015. Não, é 1995. É isso. Tá vendo? Eu estou sabendo É, essa data mais que você. 1995, isso mesmo. Fez o cálculo aqui de cabeça, mas 2015 não Eu estava pode com ser. 18 anos, é isso mesmo. Porque aí eu acho que aí já tinha acabado aqueles movimentos bonitos da Igreja Católica, que tinha a teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, era isso? Era isso mesmo. E aí a gente Já vai. tinha lá 1995. 1995, eu 1995, estou até confundindo, né? já tinha 1995. isso. Tinha. E aí foi aí que eu aprendi, né? A Ah, luta. é que legal, porque as comunidades eclesiais de base têm um papel fundamental nas campanhas da fraternidade, luta por moradia. Isso é. Eu Combate à participei, fome. uns anos antes, no SECAP, nas comunidades eclesiais de base, que é a luta por moradia, que seria no seu caso, né? Sim. A minha foi da pastora da juventude, coordenei outros trabalhos aí, Uma e liderança nata também. que o que que aconteceu? As comunidades afloravam as lideranças, né? Aí as pessoas iam liderar, fazer a defesa do mais fraco, é o papel da igreja, né? Uhum. O papel da igreja é esse, né? Fazer defesa do mais fraco, apesar que, gente, é pouco que a gente vê líder religioso hoje, né? Um tipo padre Júlio Lancelotti é coisa rara, né?
Verdade. Cara, tá todo mundo olhando para o seu BMW. Praticão, Qual é o é. próximo, né? Isso É mesmo. isso. Então você aprendeu a liderança nas comunidades eclesiais de base, né? Isso. A minha base foi isso, Então, exatamente. para quem não conhece o que é comunidade eclesial de base, tem um filme muito bom que explica isso, que chama Anel de Tucum. É muito bom, um filme muito explicativo sobre a luta das comunidades eclesiais de base. Essas comunidades eclesiais de base foi um dos responsáveis, essa luta aí de base, é responsável pela criação do SUS aqui no Brasil. Isso. Que lá nos anos 70, 80, organizado pelo Movimento de Saúde, Isso e mesmo. aí surgiu aí um dos maiores programas social do mundo, que é o SUS. E aí, André, aí você veio para cá, né, veio militar aí arrumou emprego, né? Você veio trabalhar, tinha que arrumar Trabalhar. emprego, né? Sim, segui. Daí eu comecei nos escritórios de bairro, aqui na Juscelino Kubitschek, aqui em Guarulhos, Você e trabalha em escritório? escritório de contabilidade. Ah, Por isso que cara, teve essa por isso, ligação lá na associação de, você fica com a parte aí da secretaria e depois eu fiquei no controle dos pagamentos do pessoal, né? mas você trabalhava o dia todo, depois daí ia para É, cuidar de planilha ainda tá luta da aí, né? comunidade. Tem, dava um trabalho danado. Mas E deu certo. deu certo. Aí deu tanto certo que o Vermelhão está lá bem organizado, né? Sim, Fruto dessa luta. E aí eu sei que tem outras atividades lá no Vermelhão, além da luta da moradia, porque a moradia foi só uma luta, né? sim, sim. Que eu vi uma matéria na TV Globo que falando do museu a céu aberto lá. O que é isso Museu. aí? O museu é uma proposta, né, da Suzy Santos, junto com o Marcos. Ela é museóloga, historiadora, e aí ela nasceu dela essa ideia de contar histórias, memórias, né, do Jardim Vermelhão, essa questão, que migrante do Nordeste. E o museu, na verdade, são as pessoas. Então, eu sou uma peça desse museu, faço parte desse museu. Eu sei. Legal, a Suzy. Um abraço para a Suzy. Ela é uma lutadora ali da Hum, nossa periferia, ali do Vermelhão. Uma grande liderança. Estudante, eu formada na USP, né, nessa área aí, interessante. Ela desenvolveu esse trabalho. Tenta ilustrar para nós aí. Aí eu quero visitar lá o museu lá. O que eu faço? Aí você pode, entrar em contato, a gente tem lá o Instagram que é o Pimenteiros e Pimenteiras do Jardim Vermelhão, ou o Museu Comunitário do Jardim Vermelhão, e aí a gente tem lá uma equipe, né, de jovens, que aí a Suzy ensina eles lá como é que você faz o monitoramento, faz a apresentação, e aí a galera começa, né, conhecendo a história do bairro através dos registros fotográficos, né, dessa luta que a gente fez de lá dos anos 2000, né, e aí faz o comparativo do antes e o depois. Então, ela, o que que ela faz? Ela, com um registro fotográfico, ela coloca a pessoa ali naquela rua. Então, o que que é? Você está percebendo onde é que é isso daqui? Né, que era antes, que era depois, daí ela começa fazendo a caminhada dentro do bairro do Jardim Vermelhão. E aí a gente tem um campo, né? Que aí até no vídeo que você fala lá da Globo, fala da Mona Lisa do Jardim Vermelhão, que o campo a gente considera ali como um dos patrimônios, do Jardim Vermelhão. Então, a Suzy cuida dessa apresentação, né, de apresentar o museu, que é a própria história do bairro. Isso, a história do E Vermelhão. as peças do museu é a própria população. Exatamente. Se eu chego lá e falo para você é a história viva, Sua né? história viva. Isso aí. Seria interessante para a Suzy, que ela que entende isso aí, entender como é que vai ficar isso para o futuro, quando essa geração foi embora. Ela é oral? Oral, oral, né? Tem a questão da. Tem inclusive um vídeo que eles produziram, que aí cada um fala. Eu fiz uma fala, aí o Adalto, né? Saudoso Adalto, né? Faleceu, mas foi um dos presidentes do Vermelhão, então ele fala da história dele, seu Domingos, Gildete, né? Então, os vários presidentes que passaram ali na diretoria do Jardim Vermelhão, e moradores também, comerciantes do bairro, então, eles vão contando a história, cada trechinho ali vai compondo, né? Essa memória, essa lembrança do bairro. Que bom, né? Uma ocupação que não ficou só na ocupação, a luta por moradia.
foi além, né? Além, outros tem outros projetos lá até hoje, né? Sim, sim. Tem a Cozinha Tem a Solidária. a Cozinha Solidária, que aí é uma parceria com o pessoal do MTST, né, que distribui aproximadamente entre 100 a 200 marmitex diariamente. É um atendimento de segunda a sexta. E aí a Cida, né, que é a coordenadora disso, juntamente com a Kika, né, que está ali. E hoje a Kika assume, né, a presidência do Jardim Vermelhão, que antes era a Verônica, né? Eu também já fui presidente da comunidade. Então, temos lá a Cozinha Solidária, temos o projeto do Marquinhos com o futebol, a Academia Popular, tem os pimenteiros, né, que tem uma atividade com as crianças, essa questão também das memórias, né? Então, são várias atividades, né? E além da questão da saúde, né? Então, a gente tem os medicamentos do projeto até do nobre vereador, né, que a gente tem na comunidade da farmácia comunitária, e eu participando, inclusive, aqui a incentivo do vereador, ó, vai lá fazer um pré-vestibular, vai entrar na faculdade, fazer concurso público. Hoje estou. Hoje você é concursado, né? Na Secretaria de Saúde, né? Isso, sou agente comunitário de Agente saúde. comunitário de saúde. Mas você fez curso superior também, através do projeto social, né? Fiz o ProUni, na Mas verdade, veja só, antes você se preparou em cursinho, né? sim, o cursinho que você foi o E responsável. o cursinho pré-vestibular, que você se preparou. Sim, Aí você, pelo ProUni, que é um projeto do do governo governo federal. federal, né? O governo federal que dá bolsa 100% para pessoas que queiram fazer a primeira graduação. E aí você fez uma graduação, né? Fiz uma graduação. Na verdade, para chegar nisso, eu tentei lá na Bahia, já tinha tentado pagar, mas não consegui. Aí tentei de novo aqui em São Paulo, também pagando, não consegui. Gente, não paga faculdade, não, É, viu? Tá tudo de mas graça a gente aí, não tinha conhecimento, né? Até a terceira vez no ENA que tentei, mas aí não consegui finalizar, foi quando aí você entrou nas nossas vidas, né? Com essa proposta, e lembro que eu não tinha o conhecimento e eu fiz, na época, eu nem sabia nem que tinha esse negócio de taxa de isenção. Taxa de isenção. Aí eu fiz FATEC, aí Polímeros aqui na Zona Leste de São Paulo, aí passei na FATEC, fiz FUVEST, passei na primeira fase da FUVEST, fiz Instituto Federal, aí não foi, e o Enem, né? Aí foi com a nota do Enem que eu consegui aí a bolsa de 100%, que eu fiz o curso de informática lá no ENIAC. E todas eu pedi taxa de isenção. hoje a isenção está melhor. Antigamente, para a gente pedir isenção, para o aluno ganhar a isenção, tinha que entrar com mandado de segurança. Isso é antigamente, hoje a coisa melhorou, né? Hoje está mais fácil, E graças como ao é que governo. está lá hoje, André, o vermelhão lá? Como é que está? Está acomodado, tranquilo? Porque a moradia, que era a principal luta, ela foi conquistada, e aí? É assim, comunidade você sabe como é que é, né? Você conquista uma coisa, mas sempre tem mais demandas para a população. E hoje, atualmente, a gente está com uma luta com relação à instalação de uma UBS lá na comunidade, porque eu estou, né, agente comunitário de saúde, na UBS Jardim Santo Afonso, e ela está atendendo hoje aproximadamente 11.500 pessoas. Então, atende o Jardim Santo Afonso, o Vermelhão e o Arapongas. Só que, lembra que a gente contou a história do Vermelhão, da ocupação de uma área de 139 mil metros quadrados? Então, a parte que a gente está de 48 mil, a outra parte eles venderam e construíram ali 5 condomínios. Então, aumentou o número da população. Então, tem o Jardim Vermelhão e tem mais essa galera do condomínio. Ou seja, a UBS ela não consegue atender todo mundo. E a dificuldade hoje que nós temos. Então, a luta por moradia é interessante, né? Desculpa, a luta por saúde e saneamento básico e água é interessante, porque antigamente fazia a luta por moradia depois que chegava As outras tudo, coisas, é isso né? mesmo. E aí, você está nessa ainda aí, né? É bem E isso. você está lutando por saúde, um OBS, que é coisa primária, tem que ter. E aí vocês estão lutando por isso, porque depois daqueles empreendimentos do Pacto de 2014, Uhum. foi no governo Dilma, todo investimento, todo empreendimento tinha que ter uma área social, né? Isso mesmo. No Vermelhão não tem, mas os condomínios que foi feito ao redor lá tem, né? Tem. Lá nós temos lá
o condomínio Terena, Potiguara, Aimoré e os outros três, né? Então, do lado eles deixaram uma área de APP e uma área institucional, que há possibilidade de construção. Você pode colocar uma creche e até UBS. Então, o nosso intuito é que instalem uma UBS naquele local, né? Então, essa é a nossa luta. Lá a maior demanda é a UBS mesmo, e as creches lá, já que tem muito menino lá. É automático, né? Eu lembro que aí você falou da luta das demandas que acaba acontecendo. Então, ocupou o terreno, a gente tinha um problema de não tem luz. Aí puxou um gatinho lá do poste na Estrada Velha de São Miguel. E aí conseguiu, aí com o tempo a EDP Bandeirante entra lá e faz a instalação dos postos de luz. E aí a gente também não tinha água, aí puxava um aí da rua ali do Centenário. Aí com o tempo, na época era o SAI, fez a instalação da água. Aí não tinha telefone, aí foi indo, as coisas vão aumentando. Então, aconteceu isso também com relação à creche, né? Então, com o aumento do número da população na região, automaticamente você precisa ter creche, você precisa ter transporte coletivo, você precisa ter a questão também da hospital, UPA e a questão da UBS mesmo. Como é que é o transporte coletivo lá? Vocês têm que sair do bairro, porque as ruas lá são estreitas, não dá para passar ônibus. Sim. Lá tem um negócio legal, foi até na época do Almeida, viu? Do prefeito Almeida. Eles instalaram, colocaram um final do ponto de ônibus ali em cima do campo. Então, Tem até hoje? Né? tem até hoje. Então. Então, o pessoal, o ônibus desce, aí o pessoal entra e vai até o Pimentas, né? Então faz esse deslocamento, Vermelhão, Pimentas, né? até o terminal de ônibus Pimentas. O terminal A única coisa que a gente precisa agora é fazer o processo de, talvez, de que esse ponto de ônibus não esteja ali, vai para o UBS do Santo Afonso, né? Então a gente tem um sério problema, por isso da luta da instalação da UBS. É porque deslocamento, né? o deslocamento lá para a UBS de Santo Afonso é ruim. É muito ruim, né? É péssimo. A gente tem uma van que cabe 12 pessoas, e aí tem que levar esse pessoal tanto do Arapongas, Vermelhão, mas tem a galera dos predinhos. E a estrada até chegar lá na UBS, você tem o transporte intenso, o trânsito intenso por conta dos caminhões da Petrobras. E aí sair no meio desses caminhões é um risco muito gigantesco, né? É verdade. E aí você se tornou a liderança lá, agora está consolidado um problema maior, né, que era a moradia, né? E agora, o que você fez? Você faz? Você está no serviço público, né? Estou no serviço público, graças a Deus, né? Eu estou bem. Está trabalhando, tranquilo, né? Não está mais no serviço privado como era antes. E você continua sendo liderança da região, não? Continua. E estou no cargo certo, né? Porque um dos princípios do agente comunitário de saúde é ser morador no território, né? Então, liderança e conhecer as pessoas, que a gente acaba sendo a ponte entre a comunidade e o serviço de saúde, né? O Sistema Único de Saúde. E as outras lideranças, assim, ou fazer outras coisas no bairro, como era, por moradia, não tem mais isso aí, né? Luta por moradia, assim, está mais difícil, a região está toda ocupada, né? Está toda ocupada, mas nós temos lá o movimento o MTST, né, que ainda faz esse trabalho. Infelizmente, continuam as ocupações, inclusive nessas áreas que a gente fala aí que poderia. Área de APP. Então, tem as ocupações que só precisam morar. Os aluguéis são caros. Então, ainda hoje você continua tendo essa questão das ocupações nessas áreas irregulares. Alguém fala assim, o pessoal está invadindo terreno, não é invadindo, ocupando uma coisa que a pessoa precisa. Moradia é princípio básico, entendeu? É princípio de todos nós. Ninguém não mora, todo mundo mora. Então, a pessoa no desespero faz o que tem, faz o que pode, né? E ele precisa proteger a família dele, colocar o filho, então não tem o que fazer. Então você precisa proteger a sua família. E as outras lideranças assim, da cidade, né? Você tem contato? Como é que são essas lideranças? Quem são elas? Existe aqui mais liderança assim que nem você na cidade? Temos várias lideranças. Estou falando com uma delas, inclusive. Eu sou pequena. Eu sou pequeno. E referência para nós, né? E é uma referência, mas temos, né, na comunidade as pessoas que
aqueles com foco na cultura, né? Alguns ainda continuam no foco da moradia, mas vão ficando velho e não quer mais ficar na luta, porque eu já fiz minha parte, então deixa para os mais novos. O problema é que a gente está tendo dificuldade de ter os novos assumindo esses locais, esses lugares, né? Porque a liderança surge quando a água bate na bunda, como diz lá no Tá interior. acomodado, né? Acomodado, tudo na mão, a liderança abaixa, né? Não vai para a luta cobrar o que é básico, né? Principalmente básico de educação, saúde, moradia, etc. Esse é o André Vitorino, o André do Vermelhão, conhecido André do Vermelhão, na luta por moradia, lá no início, lá de 2002, cheguei. Mas você chegou lá em 2002, cheguei em São Paulo. 2002. No ano de fundação do cursinho. Você tem 24 anos aqui, né? É isso mesmo. É isso mesmo. 24 anos de já em 2000 e aí depois você vê. Quando você foi pro Vermelhão, foi que ano foi? 2003 praticamente. Um ano depois. Um ano depois você foi lá pro. Que eu estava lá na Zona Leste. Lá pro Vermelhão. Gente, para quem não conhece, que quem quer conhecer uma área de ocupação que deu certo e ter uma atividade cultural lá, vai conhecer o Vermelhão. É gostoso lá, assim, você conhecer como é que surge uma luta de um povo por moradia. Lá que é um bom exemplo de entender isso. Eu convido, né? Eu convido o pessoal lá. Tem lá o Museu Comunitário, que vocês vão ver toda a história, os pimenteiros, tem os jovens lá da área de meio ambiente. Então, tem bastante atração lá para vocês visitar e conhecer a história. Então, fica aí o convite. Não, o cara deve estar falando, mas eu, de vez em conhecer lá Cancún, eu vou conhecer o Vermelhão. Não, o Vermelhão tem história de luta, gente. Mas para quem gosta de história, verdadeiramente história de luta, né? É lá no Vermelhão. Então é isso, André. André Vitorino, obrigado. Eu que agradeço. E continua a luta lá no Vermelhão, André? Não, com certeza. É isso. É isso. Vamos junto. É isso aí, viu?